Olá, pessoal, tudo bem? Bem? Fala, Nando. E aí, pessoal? Bom? Estão me ouvindo? Estão, né? A música vocês não estão ouvindo, só estão ouvindo a minha voz mesmo, né? Não, tava ouvindo a música. Estão ouvindo a música? Sério? Tava ouvindo era um Ah, não, beleza. vídeo, não sei se... Mas agora não, né? Ah, Apenas minha tá. voz. Não, da sua. Não. Ah, beleza. Posso continuar aqui. Pastor, acho que consegui, ó. Tá. Você pode mandar aí no compartilhamento. Eu não tô te ouvindo. Estão ouvindo o Evandro? Não. Não. Deixa eu falar com ele. Peraí. Peraí. Perto lá, tem no microfone, Evandro, tem uma setinha para cima. Clica nela e vê quais são as opções. E escreve para mim no chat. Vai aparecer lá. Select a speaker. A speaker. Aí tem lá fone de ouvido. Aí você clica no fone de ouvido. Tira o fone e coloca de volta. Padrão. Dá uma sobradinha. É, lógico.
Agora foi? Aê! Sempre funciona, né? Sou formado em TI. Você vê que já dá para trabalhar no telemarketing da Vivo ou da Claro, né? Que a Com galera certeza. Resolveu o problema de muitas pessoas. Você fala, nossa, não está funcionando a televisão há uns 15 dias. Não, só tira da tomada e Coloca de coloca volta. daqui 30 segundos. Padrão. Mas na bala, Evandro. Eu vou adicionando as pessoas para você aqui. Tá. Deixa eu achar minha tela aqui. Espera aí. Aí, vocês estão visualizando aí? Sim. Tá bom. Hoje eu prometo que eu vou descer os slides, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Então tá bom. Perfeitamente. Então tá ótimo. Então eu vou orar e a gente vai começar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este dia, por mais este tempo que nós vamos poder aprender da tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que nos chama para conhecer mais a tua palavra. É através da tua palavra que nós somos livres, é através da tua palavra que nós crescemos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de ti, Pai, este momento, Pai, em nome de Jesus. Não lembro Amém. o nome de quem você falou que fez. Ele seguiu tipo um padrão, né? Como se fosse para criar uma identidade do projeto. Seria como você pedir para ele mandar uma sem texto, só o fundo da imagem naquele padrão, para eu poder. Vamos lá. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre... Na verdade, eu dei uma juntada aí, porque para não ficar muito para as duas últimas aulas, que tem bastante coisa. Então, a gente vai, hoje, falar um pouquinho sobre as crenças errôneas, né? Vamos começar com esse tema. Daí depois a gente vai falar um pouco sobre os nomes de Deus. Então, são algumas ideias, né, extras bíblicas acerca de Deus, né? E dessas conclusões originaram algumas mentiras, né? Então, eu gostaria de pedir para vocês, enquanto eu for falando e a gente for lendo, vocês possam ir tentando puxar na mente de vocês a aula passada, porque é interessante, porque essas crenças errôneas, elas vão contra aquilo que a gente aprendeu semana passada. Então, é fácil a gente achar aí o antídoto, né? É fácil a gente ver na palavra de Deus aí o que é verdade e o que não é. Então, vamos lá. O agnosticismo, né? Umas palavras difíceis aí a gente vai falar hoje. É uma expressão originada de duas palavras gregas que significam não saber, né? Então, só para dizer, então, o agnosticismo, ele entende que o ser humano não é capaz de saber, de entender, de compreender a existência de Deus. Só a existência? Não. Ele também acredita que o ser humano também não é capaz de compreender ou afirmar a não existência de Deus. Então, vamos lá. A gente não vai falar sobre ateísmo. Então, ateísmo, como todo mundo sabe, é aquele que não crê em Deus, né? Mas qual a diferença do agnóstico com o ateu? O agnóstico, vamos usar um termo bem popular aí, é o cara em cima do muro ali, ele não afirma, tipo, ele fala que ele não consegue, a mentalidade humana, a compreensão humana não é capaz de dizer nem que existe um Deus e nem que não existe. Por outro lado, o ateu, ele não
crê em Deus. Então, ele crê que Deus não existe. Então, essa é a diferença, né? Não é a mesma coisa. Então, o agnóstico é diferente do ateu, porque um acredita que Deus não existe e o outro fala que simplesmente a gente não consegue chegar ao entendimento se Deus existe ou não, né? Para o agnóstico, a razão humana é incapaz de prover fundamentos racionais suficientes para justificar tanto a afirmação de uma divindade quanto a afirmação de que uma divindade não existe, né? Então é simples assim. Se você um dia encontrar com um agnóstico, é aquele cara que ele vai falar, não, esse negócio de Deus é demais para o ser humano e a gente não compreende isso, então a gente não deve mexer com isso, deixa isso para lá, porque não dá para dizer que Deus existe ou não, porque nós somos seres humanos e a gente não entende disso. Politeísmo. O politeísmo significa culto de muitos deuses, né? Era característico das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas, de maneira que há um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus das montanhas, um Deus da guerra, e por aí vai, né? Então, nós podemos entender que o politeísmo quer dizer que é muitos deuses, né? Não acredita em um só Deus, mas em muitos deuses, né? E aonde a gente pode ver o politeísmo ativo? O politeísmo é a mitologia, por exemplo, né? Existem muitas mitologias, mitologia grega, que fala do deus do mar, do deus do trovão. Então, assim nós podemos ver que se enquadra o politeísmo. Os deuses adorados no politeísmo são os deuses da mitologia, né? São os místicos, aí, essas coisas. Então, o politeísmo é isso. Vários deuses, eles acreditam que existe não só um Deus no universo, mas existem vários deuses, né? Agora, o panteísmo, que é proveniente de duas palavras gregas que significam tudo é Deus. Então, o panteísmo, ele acredita que tudo é Deus. Então, imagine que tudo que a gente vê no universo, tudo que tem vida, o panteísmo acredita que isso é Deus. Para preencher o lugar de Deus, deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus. Havendo-se Deus retirado do mundo, por que então não fazer do mundo Deus? Então é isso que o panteísmo faz, né? Do mundo, Deus. É dessa forma que se iniciou o culto a essas várias coisas, né? O panteísmo, ele confunde Deus com a natureza. Então, o que a gente viu? Oi? Desculpa interromper. Não, pode falar. Posso só voltar em no politeísmo, que eu fiquei com uma dúvida. Eu não Pode, vamos lá. Eu não sei se cabe dizer que a religião da macumbaria, o espiritismo, eles são politeístas, por ter vários... não sei se dá para chamar de deuses. Várias entidades, né? Vários deuses, né? Na verdade, eu não cheguei a estudar, a entender isso, mas eu acredito que sim, né? Porque está se falando de vários deuses, né? Se acredita em vários deuses, né? Que cada entidade é um deus, né? Então, eu acredito que sim, né? É uma forma de politeísmo. Tá, entendido. Obrigada. Tá bom? Isso aí, podem interromper aí. São tópicos simples, mas com dúvidas aí vocês vão interrompendo. Então,
o panteísmo, ele confunde Deus com a natureza. E o que a gente aprendeu? Que Deus, ele é o criador de todas as coisas. A gente aprendeu a aula passada que, através da natureza, a gente se tem um entendimento de que Deus existe, mas a natureza não é Deus. Então, o panteísmo fala isso para nós, que a natureza é Deus. A verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico, né? Uma frase aqui bem legal para a gente entender. Então, a criação não é o criador. Os panteístas dizem que Deus é o universo. A Bíblia diz que Deus criou o universo, né? Então, aonde, por exemplo, a gente pode encontrar o panteísmo, né? Na Índia, né? Que a gente pode encontrar de uma maneira maior, assim, né? Mais simples. É óbvio que se existe em vários lugares, né? Mas na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada, né? Eles adoram a vaca lá, a vaca para eles é sagrado. Então, isso é um entendimento, é uma religião, é o panteísmo, né? O entendimento de que Deus é a natureza, de que tudo criado é Deus, né? Se Deus criou tudo, então tudo deve ser adorado, e na verdade não é isso, né? O materialismo nega qualquer distinção entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedades da matéria. O homem é simplesmente um animal, né? Quem acredita nisso declara, né? E com isso eles tentam extinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do ser humano e do seu destino divino. Qual que é o problema do materialismo, né? Onde quer dizer que tudo é a matéria, que o homem é um animal ou uma máquina, né? Assim que o materialismo se enquadra um pouco. Qual que é o problema? É que isso, se nós entendermos que nós somos um animal, uma máquina, então nós vamos entender que nós não temos responsabilidades sobre os nossos atos e que não existe o bem e o mal, né? Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso também. Então, o materialismo, ele trata o homem como um animal. Então, isso não é correto também, né? Deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, insiste que depois da criação, olha que absurdo, acredita que Deus criou o mundo, mas que depois da criação Deus largou tudo aqui, falou, ó, tô fazendo o mundo, segura a bomba aí vocês, e deixou a gente ser governado pelas leis naturais, né? Em outras palavras, né? Ele deu corda ao mundo, né? Ele nos deu corda, ele nos criou e agora a gente vive da maneira que a gente deseja, da maneira que a gente bem entender. E esse sistema, ele descreve a religião como natural e vai de contra aquilo que nós estudamos sobre as revelações de Deus, né? Porque nós estudamos que Deus tem um tipo de revelação que é especial, que ele se manifesta hoje de maneira especial, de maneira pessoal, relacional a cada um de nós. Então, não dá para acreditar numa ideia de que Deus nos criou e está lá sentado no trono e não governa mais sobre nós, né? É mais ou menos esse o entendimento do deísmo, né? E as escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus, de fato, né, ele está separado e acima do mundo, né? Mas, por outro lado, ele também está no mundo, né? Deus, a gente fala que ele está no trono, que ele está no céu, mas ele também está no nosso meio, ele também está cuidando dos seus, né? Então, por exemplo, aonde a gente pode entender melhor isso é com a doutrina da Trindade, né?
através da Trindade, através de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Acho que na última aula a gente vai falar sobre a Trindade, a gente vai entender melhor esse Deus que é três, né? Mas, então, Deus nos criou, mas Deus também está no meio de nós, ele continua conosco, ele habita nos céus, ele está assentado no trono, mas ele também está no meio de nós, né? Então, não dá para aceitar uma ideia que fala que Deus nos criou e deixou a gente aqui para a gente resolver as coisas, né? Então, esses seriam aí algumas dessas crenças errôneas. No Word aí tem mais explicações, é que eu não quis me aprofundar muito nisso, é mais para a gente ter uma ideia mesmo de algumas crenças, né? De algumas coisas que são diferentes da palavra de Deus, né? Porque a gente fica, às vezes, tão focado ali aprendendo sobre Deus e a gente acha que não existem outras coisas, ou até acha que existe, mas a gente não sabe ao certo o que significa isso, né? Então, é bom a gente dar uma passada. Tem uma outro tipo de, vamos se dizer assim, de crença, de algo que está acontecendo mais agora nos dias de hoje, é mais a nossa realidade, né? Falei com a Rafa, ele já falou sobre isso na aula de cosmovisão, então não vou entrar muito nisso, que é o secularismo, né? Assim, o Rafa deve ter falado mais e melhor, mas o secularismo, o problema maior do secularismo é que ele prega que o mundo é melhor sem a religião, né? O mundo é melhor sem Deus, né? E o secularismo pende muito para o lado da ciência, né? Então, tudo é ciência, tudo tem que ser provado, tudo... E é interessante que eu estou lendo um livro, se vocês quiserem até anotar para ler, é muito bom. Chama Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Leia esse livro. Muito bom esse livro. E aí, o que acontece no livro? Ele começa a falar sobre o secularismo, né? Ele fala sobre algumas partes e ele fala sobre o secularismo e ele dá vários testemunhos de grandes filósofos que por muito tempo defenderam o secularismo, né, de que o mundo é melhor sem a religião, sem Deus, mas que depois de um tempo vivendo isso, eles começaram a perceber que falta algo. Eles começaram a perceber que a vida não é plena sem a fé, sem Deus. Então eles começam a ter uma noção, é muito legal, ele descreve no livro um cara, eu lembro o nome dele, que ele lembra o nome do Superman lá, é o Clark Kent, né? Desse cara é Clark Kennedy, então é bem parecido, aí eu gravei o nome. E aí ele fala que esse cara é um secularista, né? Um filósofo, e ele está numa igreja e ele tem uma experiência assim fantástica com Deus. E aí ele fala que ele só não se voltou à religião porque ele tinha ido longe demais com as crenças e as filosofias dele, né, do secularismo. E então ele tinha medo de voltar atrás, mas o próprio cara que defende o secularismo, ele por um momento ele acreditou e ele teve uma experiência com Deus. Então o secularismo leva a esse entendimento, né? O homem não precisa da religião, não precisa de Deus, e isso é um grande engano, né? Aí eu trouxe para vocês também, para a gente ter um entendimento aqui, um pouquinho bem por cima, assim, de algo que muitas vezes impede muitas pessoas de acreditar que Deus existe, ou de entender que de fato Deus existe, que é o quê? É o mal, né? Você já ouviu essa pergunta ou não? Se Deus existe, então por que existe o mal? Porque se há um Deus bom, por que o mal permanece no mundo? Por que Deus não tira o mal? Né? E por aí vai, né? As pessoas não têm esse entendimento. Então eu achei um artigo muito legal, para a gente só
tem um entendimento maior um pouco disso, né? De que também o mal também não prova que Deus não existe, né? Ah, então, porque existe o mal no mundo, Deus não existe. Não, não tem nada a ver isso, né? Com a dor tão sincera, as pessoas naturalmente começam a fazer perguntas, né? Por que Deus permite que o mal aconteça? Ou, se Deus é tão poderoso e tão bom, por que há sofrimento no mundo? Essas são as perguntas válidas que merecem respostas em tempos de dor. Devem ser respondidas com sinceridade e verdade, né? Aqui no artigo. E aí a gente vai alguns subtítulos aqui, né? Aqui tá aqui, ó, a questão do mal. O C.S. Lewis, né, que é o cara que escreveu vários livros, mas o mais conhecido, né, que teve o filme, que é As Crônicas de Nárnia, né? Ele é um escritor cristão e ele escreveu vários livros excelentes, né? E um deles é esse que virou o filme aí. Foi a questão do mal que levou inicialmente o autor e estudioso C.S. Lewis ao ateísmo, né? Ele olhando para o mal, ele se tornou ateu. No entanto, após uma reflexão mais aprofundada, Lewis começou a ver que se não há Deus, tampouco existe o mal, né? A gente viu isso na aula passada. Como que a gente compreende que existe o mal? Porque há uma consciência do que é bom dentro de nós, há uma consciência do bem dentro de nós, né? E isso vem de Deus. Aí o Lewis escreve: o mal só pode ser conhecido e medido contra um padrão de bem. Além de Deus e da moralidade que flui dele, não há nenhum padrão, e, portanto, nenhum mal também. Mas sabemos em nossos corações, é inevitável que o mal é real. Sua conclusão de que o mal é real provou a existência de Deus. Então, ao começar a comparar muito o mal, olhar muito para o mal, ele pôde entender que se existe o mal, então existe o bem, existe algo que é bom, né? Então, começamos por aí. O segundo tópico é o livre-arbítrio, né? Nós cremos e acreditamos no livre-arbítrio, que Deus nos dá o poder de escolha, né? Deus, ele nos ensina, ele nos ama, mas ele nos dá o poder de escolha. E cada um de nós somos capazes de fazer escolhas egoístas, egocêntricas e más, né? E sempre que isso acontece, pessoas se machucam. Sempre que a gente age de uma maneira errada, a gente pode machucar alguém, né? Então, a palavra de Deus fala que o homem se queixa dos seus próprios pecados, né? Então, são as nossas escolhas, são as nossas decisões no dia a dia que causam o mal, né? Vamos dizer assim, né? Nós fomos criados com um objetivo. Deus nos criou para um propósito, e Ele nos criou para conhecê-lo e desfrutá-lo, para viver e trazer glória e honra a Ele. E se a gente olhar para a sociedade, para a humanidade, muitas vezes para nós mesmos, o que nós estamos fazendo, nós não estamos trazendo a glória para Deus, né? Nós não estamos preocupados, né? Muitas vezes a gente fala tanto disso, mas a gente não está preocupado se a minha decisão, se aquilo que eu vou fazer vai machucar alguém ou vai implicar, né, na vida de alguém. A questão que às vezes se levanta de fome no mundo, mas na verdade ninguém está preocupado muitas vezes, né? Aqueles que são milionários, eles estão preocupados em viver a vida deles, eles estão preocupados em satisfazer os desejos deles. Nós também, muitas vezes, né? Muitas vezes nós não somos milionários, mas nós temos o nosso salário, e muitas vezes nós queremos gastar só com a gente, né? Então a gente quer fazer coisas só com nós, e nós fomos criados em um todo para adorar a Deus, para dar glória para Deus.
E se a gente fizesse isso, com certeza as coisas seriam bem diferentes do que são, né? Então, existe também o problema do pecado, né? Que nós não vivemos para Deus, nós não seguimos suas regras, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, se a gente não vive um propósito, não vive para Deus, a gente vive no pecado. Então, a gente não vive as regras de Deus, a gente não faz aquilo que Deus deseja, a gente não valoriza um relacionamento com Ele, né? E a gente sabe que cada vez mais a maldade vai aumentando, porque o homem vai se afastando de Deus, né? E o homem vai fazendo coisas que são absurdas, o homem vai perdendo o senso daquilo que é correto e daquilo que não é. Ele vai fazendo coisas que Deus não duvida porque ele sabe, né? Mas coisas que a gente olha e a gente, meu Deus, quanta maldade no mundo, né? E será que é Deus mesmo culpado por tudo isso? Será que Deus que tem que levar toda essa conta, né? A justiça de Deus. Quando perguntamos se Deus é tão poderoso e tão bom, por que ele permite o mal? Fazemos a pergunta errada. Olha que interessante a pergunta que ele fala aqui, ó. O que devemos perguntar é como um Deus santo e justo, sabendo o mal que pensamos, falamos ou fazemos, não nos mata nessa manhã. Você já pensou isso? A gente fala muito e prega muito sobre um Deus de amor, né? E a gente crê nesse Deus de amor. Mas Deus também é um Deus justo, né? Um Deus de justiça. E ao invés da gente ficar debatendo com Deus por que o mal existe, a gente deveria perguntar, né? Como que um Deus tão justo, um Deus tão santo, nos permite nos viver mesmo com a nossa maldade, mesmo com os nossos erros, ele nos permite viver, né? Então, Deus, ele é justo, e ele poderia nos fulminar, ele poderia, Jesus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse, pelo contrário, eu acho que a gente que conhece a Deus, a gente tem esse entendimento, né? Não é verdade? Tipo, não tem como Deus ser mal, porque se Deus fosse um pouquinho mal, ele já tinha acabado comigo, né? Se não fosse a bondade dele, a misericórdia dele, a graça dele, nós não estaríamos aqui, né? O verdadeiro problema do mal é eu e você, né? Ele fala aqui no artigo. O problema do mal e do sofrimento é conosco. Nós caímos na mentira de que somos os mais importantes e, como resultados, queremos um Deus que é onipotente, né, todo-poderoso, mas não soberano, né? Eu quero um Deus que pode, que faz todas as coisas, mas não é soberano, não tem autoridade sobre mim, né? E ele está à nossa mercê. Mas se Deus é onipotente e soberano, então estamos em sua misericórdia. O que a gente vive, às vezes, é o contrário. A gente quer um Deus que está com a gente, que cuida da gente, mas que não tem autoridade sobre nós. E, na verdade, é o contrário, né? Deus tem autoridade sobre nós. E ele usa uma frase aqui, né? Que, para a gente entender um pouco, né? Deus permite o mal no mundo, né? Está falando do mal, pois se ele fosse removê-lo, ele teria que nos remover. Olha que interessante. Como nós somos inteiramente maus por causa do pecado, né? Sem Deus, no pecado, nós somos maus, nós temos a tendência a fazer coisas absurdas. Às vezes, ali com Deus, conhecendo a graça de Deus, a gente às vezes dá umas pisadas na bola feio e a gente é propenso ao mal, né? Como a gente falou na aula passada sobre isso também. Então, se é para Deus extinguir o mal, isso pode incluir nós, né? Porque sem Deus nós temos um coração voltado para a maldade, né? Para as coisas erradas, para os enganos, né? Então, em vez de culpar a Deus e questionar Deus sobre o mal, devemos agradecê-lo por sua bondade e estar promovendo sua cura para o mal e suas consequências, né? Então,
É fácil, ao invés de eu ficar acusando Deus, questionando Deus pela maldade, é eu olhar, compreender e agradecer a Ele pela bondade dele, né? Que tem nos guardado, pela bondade que mesmo em meio a tanta coisa que a gente tem feito, a tanta coisa que nós homens temos feito no mundo, Ele ainda nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, né? Então, está terminando essa primeira parte. Primeira parte da aula seria isso. Daí depois a gente vai falar um pouco sobre os nomes de Deus. Quer falar aí, Rafa? De boa. Eu achei muito top quando você falou sobre as várias filosofias, né? Do deísmo, do panteísmo. Tem muitas outras também, né? Tem a própria pós-modernidade, que é aquilo que nós vivemos hoje, né? Uma era totalmente dentro do relativismo, onde não existe o certo e Sim, errado. É tudo uma sequência, né? Se você pega a história, tudo começa com o teísmo, ou seja, nós acreditamos em Deus, né? O teísmo. Aí depois do teísmo, nós começamos a migrar para o deísmo, principalmente por causa de Kant. Então, o deísmo veio, cara, Deus existe, mas ele não cuida de nós. Ele está aí, está no universo aí, mas ele não cuida de nós, ele abandonou o universo, abandonou nós. Aí depois cai para um naturalismo, que é o materialismo. Aí depois vai sempre pior, né? Tem o niilismo. O niilismo é o vácuo, é o nada. Então, tipo, tudo é nada. Eu sou um nada, Deus é um nada, tudo é um nada. Isso é o niilismo. E se nós não pararmos para intervir nessa sociedade hoje, tem tudo para ir para um niilismo, né? Porque quando você não tem o certo e errado, isso gera o caos. E o caos nada mais é do que o niilismo. sim, Então, com você falou certeza. muito bem sobre isso. Top demais. Eu aprendi sobre a parte da justiça, que é muito top também falar sobre isso, né? É muito top. Vamos falar que é a principal dúvida da galera, né? É, Porque se Deus existe, porque existe o mal. Se Deus existe, porque a fome na África, enfim. Sendo que sim, tem com muitos certeza. outros motivos além desses, né? Muitos É, outros motivos principais e verdadeiros do que culpar Deus em algo que é a nossa responsabilidade também. é Ô, verdade. Rafa, Foi. e aí eu acho que isso também é uma justificativa para quem não quer aceitar Deus, né, como Com Deus, certeza, todo, né? assim, soberano. As pessoas, elas sempre falam isso, você é crente para quê? Olha aí tudo que está acontecendo, se existisse Deus não estava assim. Então, assim, é mais argumento para a gente rebater esse tipo de postura, né? É a síndrome de Adão, né? Nós chamamos isso de síndrome de Adão. Coloca a culpa em todo mundo, menos nele. Então, quando Adão e Eva pecaram, a culpa foi da mulher. A culpa foi da mulher que o Senhor criou, Deus. Ou seja, a culpa é sua. Então, nós vivemos os resultados dessa queda até hoje, né? Que é a síndrome de Adão. 1 minuto. Vou ficar aqui olhando Daí para a a cara do gente, outro. daí a gente volta nesse mesmo link aí daqui 10 minutos, né, Rafa? Isso, daqui a 10 minutos eu vou gravar a aula. Tá ótimo. Então, com vocês. Vamos desligando, então. Alguma Tá bom? dúvida? Mas, gente. Até mais. Até mais.